Olá, tudo bom? Eu sou Jefferson Paiva de Souza, sou ceramista, sou herdeiro dessa arte milenar, na terceira geração. Aprendi com meu pai, que meu pai aprendeu com o pai dele. E essa cerâmica está na nossa família desde 1930. Sou também estudante de arqueologia, onde a gente aprende a questão científica de cada peça, a gente faz o estudo dos povos que foram produtores dessa cerâmica milenar. E hoje nós iremos fazer a produção de uma cerâmica simples, mas que é uma cerâmica tapajônica. A cerâmica tapajônica, ela foi produzida mais ou menos aos 1.500 anos atrás pelo povo Tapajó. E essa cerâmica que tem esses detalhes, esses animais, né, essa forma zoomorfa e antropomorfa também, que são as figuras humanas. E ela possui essa figuração, né, a história de vida daquele povo daquela época, contada através das estatuetas. Vaso ritualístico também. E a cerâmica que era produzida para o uso cotidiano, né? No caso de travessas, assadores, panelas, que era do uso cotidiano daquela época. E que que até hoje é usado, né? Nossa cozinha, na cozinha dos nossos amigos também. O material que a gente vai usar é a argila, né? O barro. Esse barro pode ser adquirido através na internet, e pode ser comprado, né? Hoje o pessoal já envia para todo o Brasil. E o processo é muito simples. Ferramenta, você pode utilizar qualquer ferramenta que você tem em casa. E basta comprar a cerâmica e usar a criatividade. Então vamos lá. A gente vai fazer a cerâmica com a técnica do acordelamento, que são cobrinhas, né? Acordelado é como se fosse corda. A gente faz uma bolinha assim, depois amassa. É importante a gente dar bem aderência, o barro grudou. Deixa eu pegar aqui. Que vai ser nosso fundo da panela. Palitinho de dente. Vai ficar mais ou menos esse formato circular. Daqui a gente faz, para não sacar o fundo da panela, a gente faz tipo uma borda ao redor. O acordelado ele é a principal técnica da produção cerâmica, da cerâmica tapajônica. Existem outras técnicas também, né? Que tem a placa, tem o beliscado, tem o torno, que é bem utilizado hoje.
na maioria dos ceramistas. Mas eu acho importante saber essa base, né, que é o acordelado. E através da arqueologia, é observado esse modo de produção, né, na cerâmica. Essa técnica, né, que é produzida. Nós fazemos parte, né, de um grupo de ceramistas de Santarém, que nós chamamos de ceramistas tapajônicos, onde nós temos membros, né, do coletivo que são santarenos, que moram na cidade de Santarém, pessoas que trabalham, que moram na vila de Alter do Chão, que são de etnia Borari, e também comunitários da vila do Curuai, na cidade de Santarém. E nós somos em torno, em média, de 30 ceramistas ali na região que produzem cerâmica, das mais variadas possíveis, né? Faça uma cobra. Dá uma leve achatada para não ficar meio roliça. E faz as emendas. A primeira emenda, é importante fazer os risquinhos. Que esse risco fazem com que o barro grude com mais facilidade. Dê aderência também. Coloca um pouquinho de água. É muito importante que se emende bem, que grude, porque quando seca, se não estiver bem grudado, a peça abre. E também na queima pode prejudicar a peça. Lembra daquela bordinha? Aquela bordinha serve para grudar mais um pouquinho, né? Por volta do ano 1000, surgiu uma explosão de produção cerâmica na região amazônica, onde cada etnia compartilhava seus modos de produção e produziu cada um a sua cerâmica autoral. A exemplo temos, né, a etnia Tapajó, que hoje é chamada cerâmica tapajônica. Ela ficou muito conhecida na região, né, por conta dos elementos, os animais que eram colocados na cerâmica, né? A cerâmica marajoara, que era produzida pelo povo Marajó, da região do Marajó, ficou conhecida pelos desenhos, pelas pinturas marajoaras, que estão presentes na cerâmica. Entre outras cerâmicas, né, a gente tem a cerâmica Aristé, cerâmica Maracá, as mais variadas possíveis. E durante esse ano 1000, cada povo fazia seu estilo próprio de cerâmica, né, para uso diversos. O uso mais comum da cerâmica do ano 1000 era para sepultamentos, que são as conhecidas urnas funerárias. Fizemos o fundo praticamente da panela. Uma coisa bem interessante do acordelado, que muita gente pensa
que é para colocar em cima de uma corda com a outra, mas não. Uma a gente coloca por dentro e a outra por fora. Nesse caso aqui eu vou colocar por fora, que vai ser mais para evitar o vazamento do líquido, né, da comida. Falando um pouquinho, né, das coleções arqueológicas da cerâmica tapajônica, os primeiros achados arqueológicos surgiram em 1880, com um geólogo, Charles Hart. Ele, estudando a Amazônia, descobriu um sambaqui. Sambaqui é um amontoado de conchas, que geralmente é conhecido, né, na parte litorânea do Brasil. Mas em Santarém, né, foi descoberto esse sambaqui de água doce, um dos primeiros conhecidos na região, onde foi encontrada a cerâmica mais antiga das Américas, que tem em torno de entre 6 a 8 mil anos. Depois disso, né, em 1920, foram surgindo vários achados em Santarém, na região central de Santarém. Quando chovia na época até hoje, né, quando chove, aí abre aquela vala no meio da rua e as peças vão florescendo, vão surgindo. E na época surgiu alguns colecionadores das peças, que fizeram as coleções e que em 1970, a partir da lei do patrimônio, né, que esse patrimônio arqueológico, ele não pode ser vendido, é um patrimônio nosso, de todo brasileiro. E com isso ele ficou com receio e vendeu uma parte da coleção. Uma parte ele vendeu para a USP, né, que hoje está no MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E uma outra parte da coleção ficou em Santarém, foi vendida para o Banco da Amazônia. E o Banco da Amazônia fez doação ao município de Santarém, né, que hoje são as peças que compõem o acervo do Centro Cultural João Fona, em Santarém. As outras coleções, a partir de 1920, foram enviadas, inclusive, para fora do Brasil, né, para pesquisas. Hoje nós temos peças na França, na Alemanha, na Suíça, Estados Unidos, Vaticano. E uma grande parte, hoje, o maior acervo de cerâmica tapajônica, cerâmica arqueológica, está abrigada, né, no Museu Paraense Emílio Guilde, que fica em Belém. E até então, algum tempo atrás, a questão da arqueologia com as peças, essa questão de museu, era muito restrita somente a pesquisadores. E era difícil um artesão, a pessoa que era dona da peça, digamos que seja dona, ver uma peça. A gente não podia tirar foto das peças e o acesso era muito restrito. E a partir de 1970, o mestre Cardoso começa a ter acesso a essas coleções através de parceria com o Museu Paraense Emílio Guilde. Isso foi ganhando força, mas mesmo assim foi muito restrito. Hoje, a partir de 2018, o Museu Paraense Emílio Guilde, ele abriu as portas e teve um novo olhar sobre as coleções arqueológicas. Um olhar onde pudesse trazer a população, a comunidade que se diz dona de alguma determinada peça, a fazer parte daquele processo. Então foi criado o projeto Replicando o Passado, onde buscou os artesãos dali da comunidade oleira do bairro do Paracuri, distrito de Coraci, em Belém, Pará, e trouxe para dentro do museu, onde foram apresentadas as peças, as coleções, e começaram ali a trabalhar juntamente com os arqueólogos e os ceramistas em conjunto. E hoje eles produzem peças, produzimos, que hoje já faço parte desse projeto, mas peças totalmente idênticas às originais, porque é um trabalho coletivo, todo mundo mete a mão na massa, produz, e tem a questão de curadoria, né? Depois que a peça está pronta,
é feita toda aquela curadoria para poder ser distribuída a peça. Uma parte das peças ficam com o museu, que essas coleções que são reproduzidas servem como uma coleção de referência. Um exemplo, uma importância desse projeto, o exemplo, essa peça original, se for uma peça original, isso aqui é uma réplica. A peça original fica guardada e a réplica ela pode ser tocada por alguém, pode ser levada por uma escola, por uma exposição dentro ou fora do estado do Pará. Inclusive já há exposições internacionais com essas peças. Então evitam o desgaste da peça original, porque a réplica, nesse caso, ela substitui a original. Ela faz a mesma referência ao passado e se torna mais fácil o acesso, né? E hoje, Santarém, Pará, né, desde que essas peças saíram, sempre eu falo isso, desde quando essas peças saíram de Santarém, elas já foram para a China, algumas das peças da cerâmica tapajônica já foram para a China, Misterburgo, Alemanha, mas nunca teve uma exposição de cerâmica tapajônica em Santarém, desde que foram levadas. E hoje eu sou bolsista do Emílio Guild, onde a gente reproduz as peças e leva para Santarém a réplica das peças. E torna acessível aos artesãos, né, aos ceramistas, uma forma de reconectar o ceramista com o passado, com as suas origens, com a sua peça. E é um projeto que está crescendo, né? E hoje nós já temos réplicas que são produzidas até na Suíça, através da Vandria, que foi convidada a fazer uma oficina de cerâmica tapajônica na Suíça. E ela levou uma peça dessa, uma réplica artesanal, para servir de demonstração na produção dela, na oficina que ela fez. Então, são muitas as vantagens da produção da réplica. Hoje, estamos diferenciando a questão da réplica. Hoje, nós fazemos 3 tipos de cerâmica. Existe a cerâmica arqueológica, que é a cerâmica que foi a testemunha do passado. O ceramista ou a ceramista produziu a cerâmica, que ela viveu, ela olhou para uma pessoa, reproduziu a pessoa na peça, no barro. Só que essas peças têm 1.500, 1.600 anos. Temos a réplica artesanal, que é essa reprodução da peça original. No caso, essas peças são réplicas artesanais. E hoje, nós temos as inspirações arqueológicas, porque a gente não pode ficar preso ao passado. E hoje nós fazemos uma cerâmica contemporânea, mas que faz referência ao passado através de algum elemento, que pode ser um apêndice, algum desenho, alguma pintura, entre outros aspectos. O importante é sempre deixar claro que a peça não se trata de uma peça original e que ela ou é réplica ou é uma peça que tem inspiração arqueológica. No caso das peças que nós produzimos, todas elas são marcadas. No meu caso, eu coloco minha assinatura e o ano que ela foi produzida, para evitar, né, que se passem por originais e que deixe, né, o cliente ciente desse papel. Agora o acordelado vai pelo lado de dentro. Hoje o nosso processo de produção é totalmente artesanal. A gente não utiliza forma, moldes, de espécie alguma, e cada peça é única. E a gente produz a peça com os mesmos materiais, mesma matéria-prima das peças originais. Vale ressaltar um pouquinho da tecnologia do Tapajós, que é muito presente na cerâmica tapajônica, a presença de 3 elementos. O cauixi, que é uma esponjinha que dá no fundo do rio, que é coletado na época seca.
o caraipé, que é uma cinza de uma árvore que é misturada na cerâmica, e o caco moído. O caco moído é o resto de cerâmica que é triturado, peneirado e misturado na argila. E esses ingredientes tornam uma cerâmica mais fina, mais leve e mais resistente. Não é à toa, né, que até hoje existe cerâmica de 1.500, 1.600 anos atrás. É muito importante, né, que suma todas essas emendas. Esse projeto do Emílio Guild, que é um projeto piloto, né, que para mim foi a melhor coisa que fizeram, porque torna acessível as coleções para cada comunidade, não só os Tapajós, como Marajoara, entre outros. E a gente pode ter uma peça. Se Deus o livre acontecer alguma coisa com as peças que estão guardadas lá no museu, a gente pode ter outra peça. A exemplo, o que aconteceu no Museu Nacional. As peças, infelizmente, só da cerâmica tapajônica tinha em torno de umas 100 peças que foram perdidas. E essas peças, a gente não tem mais referência dessas peças, né? Se tivesse uma réplica, ela poderia muito bem substituir as originais. E hoje também a tecnologia, ela tem ajudado a ciência, né, na questão da produção de réplicas também. Que hoje já produzem réplicas, eu já tenho uma equipe de arqueólogos que são de fora, que eu nunca imaginei uma impressão 3D na argila, né? Eu achava que era impossível, mas eu pude contemplar com meus olhos a impressão, né, de cerâmica, de réplicas, com impressora 3D. Falei, pronto, agora eu estou desempregado. Mas o bom mesmo, pessoal, é comprar réplica feita artesanalmente, porque cada réplica é uma peça, né? Cada peça, as peças são únicas. Falando um pouquinho do nosso coletivo, desde 2018, nós conhecemos a Vandre. Fiquei muito feliz, né, em conhecer. Até então, a história da cerâmica na nossa família, a gente vivia uma família feliz, né? O meu avô paterno era ceramista, o meu avô materno era ceramista também. E o meu pai fazia cerâmica e o meu tio fazia cerâmica. Então, a produção toda de cerâmica ali na região, isso em 1970 até 1994. A produção era muito grande através dessas duas famílias, né? Era duas famílias em prol da cerâmica. Infelizmente eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos de idade, mas eu dei continuidade na cerâmica, na produção cerâmica. E aos poucos esses ceramistas foram morrendo. Depois eu perdi meu tio, depois eu perdi o meu avô materno, e depois, e vale ressaltar também uma pessoa muito importante, o Ronaldo Marques, que era um grande ceramista, que conviveu, me lembro, cresci vendo o Ronaldo produzir peça, que infelizmente morreu, se não me engano, em 2017. E isso, a cerâmica ficou órfã em Santarém, né? Poucas pessoas produziam até então. Foi então que conheci a Vandre. Descobri que ela fazia cerâmica, que a família dela produzia algumas peças de cerâmica. Só que, assim, o que ela falava para mim é que ela não conseguia viver da cerâmica, né? Não conseguia se manter.
Eu falei, Wandria, vamos produzir, vamos fazer um trabalho de formiguinha para a gente conseguir trazer mais ceramistas para perto de nós e produzir, fazer de Santarém um polo de cerâmica. Que Santarém é muito conhecida através da cerâmica, mas quando chega lá não tem cerâmica. É muito interessante um negócio desse. E ela topou o desafio e hoje a gente faz a produção de cerâmica em Santarém, onde nós temos em torno dos 12 ceramistas de Santarém e tem o pessoal de Alter do Chão. De vez em quando eles vão em Santarém, fazem a vivência com a gente, depois a gente retribui a visita, vai em Alter do Chão e faz a vivência com eles também. E essa troca vem fluindo, trazendo bastante resultados, né? Tem evoluído. Que hoje a gente já faz uma boa produção de cerâmica, ganhamos a divulgação, né? Hoje a gente é conhecido através da produção de cerâmica. A população, o turista já nos procura. E cada ceramista, cada vez que a gente se reúne, a gente aprende coisas, né? Eu aprendo com a Wandria, aprendo com o Lucivaldo também, que é um grande ceramista, com os demais também do grupo. É uma troca. Sabe? E hoje fazemos, né? Esse grupo está fazendo parte aqui do projeto Criativos por Tradição, da Rede Arte Sol. E para nós é um grande privilégio estar participando desse evento que mostra, né, o artesão, um pouquinho do nosso cotidiano, né, um pouquinho da nossa arte, um pouquinho da nossa vida também. Quando está desse tamanho aqui, mais ou menos, a gente começa a dar a forma que quer na peça. Se quiser fechar, fecha. Se quiser abrir, abre. Se quiser deixar mais redondinha, deixa. No caso aqui, vou deixar um pouquinho mais redonda. Um pouquinho mais redonda. Vai ser tipo uma panela, vai ser uma panelinha. O interessante é que a cerâmica tapajônica nunca deixou de ser produzida. Sempre eu falo que a história tentou apagar a história dos Tapajós, né? Eles foram dizimados, né, segundo a história, em 1795, quando a última centenária Tapajós morreu. E a partir de então foram considerados extintos. Só que uma sociedade grande, ampla, ninguém mata todo mundo, tira e coloca uma outra população, não. Surgiram os descendentes desse povo, né? Que tiveram filhos, tiveram netos e que hoje estão em Santarém. Embora essa cerâmica desse estilo foi parada de produzir nessa época, mas desse estilo, essa cerâmica utilitária sempre permaneceu e foi passada de pai para filho. Hoje, na comunidade do Curuai, lá no Lago Grande, inclusive tem um coletivo de mulheres ceramistas que produzem cerâmica há séculos também. Tive o prazer, né, e a honra de conhecer a dona Gertrudes, a dona Edileuza, e aprender com elas. Essa técnica do acordelado, assim, eu aprendi com elas. E em 1953, passou em Santarém um jornalista, que é o Frederico Barata. Ele foi um grande estudioso da cerâmica tapajônica. Ele foi o primeiro brasileiro a fazer o estudo estilístico da cerâmica tapajônica. E quando ele chegou na região,
lá de Santarém, ele menciona, né, que havia duas moçotas, né, duas mulheres moças, que produziam réplicas para vender, para comercializar. Então, essa história de produção de réplicas, de produção de cerâmica tapajônica, ela nunca deixou de existir na região. Embora ela tenha sido tentado ser calada, né, parada, mas ela sempre existiu. E hoje nós estamos dando esse resgate, dando essa continuidade na cerâmica tapajônica. E a maior preocupação do meu avô, do meu pai, era alguém principalmente da família, dar continuidade a essa tradição. Eu sou o privilegiado. Através da cerâmica, hoje, eu só vivo através da cerâmica. Produzo cerâmica com muito amor, com muito carinho. E busco aprender mais, né, através da arqueologia, através da ciência sobre essa cerâmica. E esse conhecimento, nós temos passado, né, a outras pessoas, a outras gerações também, através de oficinas, através de exposições, através... A gente tem um projeto que a gente vai nas escolas, lá de Santarém, apresenta. Nós temos uma coleçãozinha, pelo menos de umas 15 peças, que circulam nas escolas. A gente fala um pouquinho da arqueologia de Santarém e no final a gente dá uma demonstração. Pega o pessoal, né, os alunos, para fazer o muraquitã, para fazer alguma coisa simples. E dessa vivência, dessas histórias nas escolas, alguns alunos se dedicaram e hoje já produzem cerâmica também, né? Além de conhecerem, de valorizarem mais a questão cultural, né, nossas origens, hoje alguns alunos já têm uma renda através da cerâmica. E isso para mim é um motivo de orgulho, de dar continuidade a essa tradição, essa produção cerâmica, traz o benefício cultural e também o benefício financeiro, né, que ajuda os jovens, algumas senhoras também, a se manter. Que é a alça, tá? A cerâmica tem alguns processos. O primeiro processo, que é a retirada do barro, é bem importante falar isso, que aqui o barro já é comprado, né? É muito comum você entrar na internet, aí já compra lá o pacote do barro que quer, argila, as ferramentas. Mas lá na Santarém a gente tem um grande problema com frete. E lá a região é rica de barro. De Santarém a gente vai na beira do rio, é barro. Então esse barro é coletado, né, à margem do rio Tapajós e Amazonas também. A gente faz o tratamento de limpeza do barro. Depois é produzida a peça. Quando a peça está pronta, mais ou menos assim, a gente espera secar um pouquinho para ficar um pouco mais dura, que a gente chama de estado de couro, onde é feito o acabamento da peça, né? A gente pode utilizar algumas ferramentas, como essa, e fazer alguns acabamentos, algum desenho, alguma pintura. E nesse estado de couro, a gente faz o brunimento, através de algumas sementes. O brunimento é dar o brilho na peça. A gente pega uma semente, ou pode ser uma pedra lisa, e fica passando na peça até ficar brilhosa. Depois espera mais um período para secagem, até ela ficar bem branquinha, dependendo da cor da argila. A nossa fica branca e vai ser levada ao fogo. O processo de queima que a gente utiliza em Santarém é o forno que tem uma estrutura de tijolos, que é cavado. A gente faz uma estrutura de tijolos que separa uma parte de cima e outra de baixo. A de cima onde é colocada as peças e a de baixo a lenha. Então a gente faz uma queima a lenha.
E essa queima, a cerâmica chega em torno de 900 graus, que essa queima é queima biscoito. Depois da queima, né, tem a questão da esperar um pouquinho esfriar, a peça é retirada, depois é pintada, a gosto, né, do cliente, a gosto do artesão. Essa cerâmica tapajônica, o processo, nós temos o processo de pintura através de engobes. O branco é como se fosse a tabatinga, nós temos um barro, uma argila que é branca na região, é coletado, feito peneirada também, e feita a tinta branca, que depois da queima fica branca. O importante falar sobre os engobes é que o engobe é a pintura da peça antes da queima. A pintura após da queima, nós chamamos de pintura fria. E esses engobes, o vermelho, é o óxido de ferro. Muito presente ali nas pedras, né, que tem a pedra de raio, que solta um pozinho. Aquele pozinho a gente mistura na argila, que dá a tonalidade preta, vermelha, óxido de ferro. E o preto é feito depois da queima, através de pintura de genipapo misturado com carvão. O sumo do genipapo verde com o carvão, onde é feita a pintura preta. E o desgaste é feito através de lixas, né, para aparecer a peça bem original. Então, mais ou menos é isso que eu gostaria de falar um pouquinho. Eu só tenho a agradecer à Rede Artesol por nos colocar nesse projeto, né, colocar o coletivo do ceramista tapajônico, fazer parte desse projeto, que mudou nossa vida, mudou a vida de cada um, não só nossa, mas de todos os envolvidos. E se você quiser mais informações de como fazer uma cerâmica, como produzir, os locais que você pode adquirir matéria-prima, basta entrar em contato com a Rede Artesol, no qual fazemos parte. É só acessar o site ou manda um e-mail, que a gente vai ter o maior prazer em dar essa informação e ajudar você a produzir sua peça. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.